Então vamos lá, feito o download aí do Champ, vamos então inicializar ele, né? Abre ele aí. Geralmente quando você inicializa, ele costuma ficar na área de notificação, ok? Aqui à direita, então você pode visualizar ele aqui, ó. Se você der um duplo clique, ele vai abrir e aí você consegue visualizar os serviços que estão rodando nele, né? Iniciar o serviço do banco de dados, entre outros serviços que existem aí no Champ. O que interessa para a gente, na verdade, são somente os serviços mesmo aqui de banco de dados. Nós vamos ter que inicializar o servidor e o banco de dados dele, que é o banco de dados MySQL. O meu não está abrindo aqui, provavelmente porque está demorando um pouquinho ainda para carregar, né, mas ele já vai carregar. Como nós fizemos aqui o formulário, que foi o formulário de clientes, eu vou criar uma tabela então de clientes para a gente poder colocar alguns campos aqui e utilizar essa comunicação com a SQL, fazendo aí todo o CRUD, como eu já havia dito, né? Então a primeira coisa, o primeiro passo na verdade é fazer a criação desse banco de dados. Com o banco de dados pronto, nós vamos utilizar um modelo semelhante ao modelo MVC, tá joia? Eu cheguei até a criar um curso anterior a esse que foi C# em MVC, acabei utilizando o banco SQL, mas a estrutura de organização vocês podem manter a mesma, ou se quiser aqui também pode criar, né, referências dentro do próprio projeto, que é o que eu vou estar montando aqui com vocês. Então ele carregou aqui, ó, né? Carregado, aberto o Champ, inicializa o serviço do Apache e do MySQL. Apache porque eu preciso da porta do servidor aberta para conseguir acessar via URL, né, o endereço local aqui, o meu banco de dados. Para você inicializar esse seu banco de dados, né, para você começar a trabalhar com ele, você vai precisar de abrir aí o navegador e acessar o localhost. Qualquer problema que você tenha aqui, eu tive um problema no meu, agora ele já ficou verde, né, às vezes ele vai ficar amarelo aqui, pode ser que outro banco de dados esteja rodando e impedindo a utilização da porta, tá joia? Ele costuma trabalhar com a porta 80, se ela estiver ocupada, ele usa a 433. Como eu estava fazendo um curso de SQL, eu tô até com o meu banco de dados aqui aberto, ó, ele costuma dar conflito. Então, se você tiver outros bancos, eu vou pedir para vocês fecharem. Caso aqui fique amarelo ou vermelho e ele não consiga entrar. Se você tiver mais dúvida, pode me mandar aí mensagem que eu auxilio vocês nessa parte. Ficou verde? Ótimo. Vem aqui então e digita o seguinte: localhost, ou o IP da sua máquina também serve, /phpMyAdmin. Esse localhost é justamente o endereço local do Champ, aonde ele está rodando. E o phpMyAdmin é o ambiente do banco de dados. Ele não vai pedir usuário e senha, porque o Champ vem sem, mas se você estiver utilizando o AMP Server ou o Vertrigo Server, ou outros simuladores de banco de dados aí também, pode ser que ele peça, tá joia? Mas geralmente o usuário é root e geralmente não possui senha. Então no meu aqui ele vai entrar perfeitamente, né, e ele abre aqui o que nós chamamos de phpMyAdmin, que é o ambiente de banco de dados MySQL, que também são encontrados aí nos servidores de hospedagem da HostGator, Hosting, Wall, entre outros. São bem semelhantes a isso que você está vendo aqui. Para criar um novo banco de dados, você pode clicar aqui em base de dados e aí então definir o nome, toda a estrutura do seu banco de dados. Vamos chamar esse banco de dados de, pode ser, sistema clientes. Sistema underline clientes. Pronto. Sistema underline clientes ou sistema C, o que você preferir aí. Isso aqui é muito importante, que é a codificação desse banco de dados. Nós utilizamos para que ele aceite todos os caracteres especiais que tem na nossa linguagem, né, se tratando de português, que são aí cedilha, acentuação, entre outros, o UTF-8 General CI. Até mesmo se você tiver em outras linguagens, pode utilizar essa codificação que vai funcionar perfeitamente, você não vai ter problema nenhum, né? Isso aqui é só para que ele aceite esses caracteres que existem aí, né, na nossa linguagem, como principalmente acentuação. Ok, vou clicar aqui em criar. Uma vez o banco de dados criado, ele fica querendo que você crie as tabelas. Que é um banco de dados sem tabelas, é um banco de dados nulo, um banco de dados vazio. Vamos então começar com a nossa primeira tabela, que é a tabela de clientes. Então, ok, tabela clientes, quantos campos eu quero? Inicialmente eu quero o ID do cliente, o nome do cliente, o sexo do cliente e a data de nascimento. Então, ok, 4 campos aqui já me satisfaz. Então vamos aqui clicar em executar, não tem problema, se precisar de adicionar depois é muito simples,
ok? Se você tiver dificuldade também no ambiente de banco de dados MySQL, eu tenho um curso específico para isso, eu posso indicar aí para vocês. Aqui então eu vou colocar o ID, ele vai ser inteiro e eu quero que ele seja também a chave primária da minha tabela. Então eu vou marcar essa opção aqui, ó, que é Auto Increment, para que ele possa ser auto-incrementável. Na medida que eu digitei o primeiro cliente, inseri no banco, ele cadastra como 1. Quando eu inserir o segundo, ele cadastra como 2 e assim por diante. E ele pergunta para mim, poxa, já que ele é auto-increment, ele pode, e é inteiro, ele pode ser meu índice primário. Então eu quero que ele seja. Vou clicar aqui em executar e com isso eu tenho ele em auto-increment e também como chave primária. Os outros campos, como eu falei, eu vou estar declarando eles aqui, né, na próxima aula.